Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto presencial e online. Nosso coração está ardendo em chamas, porque tivemos o privilégio da parte do Espírito Santo de nos visitar nesta manhã. Foi muito bom, foi uma palavra tremenda e nosso coração está ardendo em chamas por esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, em Naum, capítulo 1, versículo 7. E nós queremos, para os que estão em casa, não perder também essa oportunidade de entender o que Deus nos abençoou no culto de Santa Ceia desta manhã. E Naum, capítulo 1, apenas o versículo 7, diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então Deus é bom, Deus é fortaleza, mas Deus também nos avisa que temos, todos nós, o dia da angústia. Mas, se passamos pelo dia da angústia e temos confiança no Senhor, nos refugiamos no Senhor, com toda certeza, passaremos em paz, porque nós refugiamos no Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que abençoe todos que estão em casa e que estão assistindo esse culto. Não sabemos qual horário que eles vão assistir, mas sabemos que eles também assistirão este culto. Pedimos ao Senhor que, assim como nos visitou nesta manhã, no culto de Santa Ceia, o Senhor nos visite nessa noite e que manifeste a glória do Senhor mais uma vez nesta casa. Queremos ainda apresentar ao Senhor o ministério de adoradores, instrumentistas e vocalistas, a mesa, o data show, a gravação, tudo que está sendo feito, Pai, seja a portaria, o departamento infantil, tudo é para a Tua glória, Pai. Coloca a Tua mão sobre nós e sobre esse culto de adoração e sobre esta nação, em nome de Jesus. Amém. Os que puderem, vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para te adorar, Deus, que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós e vem neste lugar, ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Deus, vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar.
renovo, vasos novos pra te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, Deus, traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Deus, vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Apenas a igreja. Glória a Deus. Vem com tua glória neste lugar. Faz renovo, Deus. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Deus. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, Vasos novos pra te adorar. aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Hoje eu quero, como já havia dito, falar sobre qual é o tamanho da nossa fé, da minha fé, da tua fé. Qual é o tamanho? Mateus 17, somente dois versículos 19 e 20. Os que puderem ficar em pé. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele, Jesus, lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta semana. E agora, Senhor, alcança mais uma vez o nosso coração com a tua palavra, para que possamos guardá-la, para que possamos viver uma vida de fé, e esta fé, ela possa produzir, e o que ela vier a produzir, venha
para a glorificação do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Só vou diminuir essa velocidade aqui, que eu gosto de ventos, mas não muito. Aqui eu tenho um pacotinho aqui, tem algumas sementes de grão de mostarda. É muito minúsculo. Tem uma foto ali. Põe a foto do grão de mostarda ali, por favor. Para que aquele que está em casa possa mensurar um pouquinho. Tem gente que não conhece. O grão de mostarda é minúsculo. É minúsculo. E a gente vai entender. Ali é o pequeno grão de mostarda. Não, pode voltar aquela mesmo. No meio, é ele crescendo, e à direita, o que ele se torna. O que é ter fé? Pode deixar aí nesse painel aí. O que é ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Por que Jesus disse isso? Ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar permanentemente no Senhor, estando em constante crescimento, independentemente das circunstâncias. Jesus afirmou que para aquele que tiver fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, podendo fazer com que as montanhas e árvores se transportem de lugar. Isso de uma forma metafórica, simbólica. Neste texto lido, um homem havia se aproximado de Jesus. Ele pediu que curasse o seu filho, que havia um espírito, era epilético, e havia um espírito que o perturbava. Esse menino sofria terrivelmente, e a sequência do relato bíblico revela que ele era atormentado por um demônio. O homem já havia levado esse menino até alguns dos discípulos de Jesus, mas esses discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. O homem já havia estado num estado de angústia, a ponto de ele dizer: bom, os discípulos de Jesus não fizeram nada, eu vou até Jesus. E aí ele levou o menino até Jesus, e o demônio foi imediatamente expulso, e o menino ficou curado. Os discípulos ficaram incomodados, porque eles oraram, usaram o nome de Jesus, tentaram repreender, mas não foram felizes, não aconteceu nada, e o menino continuava atormentado. Foi por isso que os discípulos, um pouco à parte, eles perguntaram para Jesus sobre o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus respondeu que era por causa da pequena fé. Isso quer dizer, a fé daqueles discípulos era menor que o grão de mostarda. Jesus ainda afirmou que se eles tivessem fé, pelo menos o tamanho do grão de mostarda, então a fé daqueles discípulos era muito pequena, era muito insignificante, era fora das dimensões do grão de mostarda.
Ele disse que pelo menos do tamanho do grão de mostarda, a situação seria bem diferente. Versículo 5 e 6 de Lucas 17, que eu gostaria de falar também. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles sentiram a necessidade de ter uma fé crescente. Mas a fé crescente, ela precisa ser viva. A semente, se ela não for colocada na terra, ela vai ficar aquele tamanhinho, semente, para sempre, como ela está aqui. Essa semente aqui, ela não vai passar disso, porque ela está dentro desse pacote. Ela vai sempre ser pequenininha. E a fé, quando eu tenho fé, mas eu não deixo essa fé ser germinada pela palavra de Deus, ela vai ficar do mesmo tamanho que está essa semente aqui, se é que fica desse tamanho. E disse o Senhor: se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Essa declaração sobre o grão de mostarda precisa ser interpretada dentro do seu contexto. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, como está mostrando ali na tela, você viu ali na tela. E o que está na minha mão, você não consegue ver. Você vê parece que está um risco. Tem várias sementes de grão de mostarda. Nos tempos do Novo Testamento, o grão de mostarda era facilmente identificada como uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Porém, o grão de mostarda é plantado na terra, ela começa a crescer de uma forma impressionante. No final, o que era um pequeno grão se torna uma árvore imponente que serve de ninho para as aves se esconderem. Mas por que o grão de mostarda cresce dessa forma? A resposta é muito simples. O grão de mostarda cresce de tal forma até resultar numa grande árvore, devido ao seu contato com o solo, de onde ela recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. O grão de mostarda precisa estar no solo para receber os nutrientes necessários para o seu crescimento. Quando a fé chega no mínimo, semelhante ao grão de mostarda, isto demonstra que essa pessoa começou a ter uma confiança mais acentuada em Deus, não está disposto a desistir mediante as dificuldades e nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam o êxito imediato. A verdadeira fé, ainda que do tamanho do grão de mostarda, jamais recua ou declina, jamais esmorece, pois essa fé está recebendo os nutrientes da palavra de Deus. Então, querido, querida, você que está me assistindo aí, eu não sei qual é o tamanho da sua fé, eu não sei como você reage diante de situações maiores ou menores, adversidades grandes ou pequenas, se você logo entra em desespero, ou você acha que a sua fé continua insuficiente. E eu quero dizer uma coisa para você: coloque-se diante de Deus, para que a sua fé comece a chegar até o grão de mostarda, para que você possa sentir o mover de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu não posso simplesmente afirmar: não, eu tenho fé, eu tenho muita fé, mas eu oro e parece que Deus não responde, porque a sua fé, a minha fé está menor que o grão de mostarda. Os discípulos eram discípulos, seguidores, estavam com Jesus todos os dias, e a fé daqueles homens era menor que o grão de mostarda. Não conseguiram expulsar aquele demônio.
porque a fé era mínima, ínfima. Uma pessoa de fé procura manter contato constante com Deus, porque Ele é a sua fonte e a minha fonte inesgotável. A minha fé precisa estar no solo da palavra de Deus. A minha fé precisa estar recebendo os nutrientes da palavra de Deus, para que ela possa sair do tamanho da semente e possa crescer. Deus também fala, hoje eu não vou falar sobre isso, que o grão de mostarda é semelhante ao reino de Deus. Olha a extensão do reino, mas que começa como o tamanho de um grão de mostarda. Assim também a nossa fé, mas ela precisa crescer, mas para crescer, ela precisa ser viva, e não somente uma semente. Essa fé, essa semente aqui, ela está sem vida, ela não vai passar de semente. É uma semente, daqui a 10 anos, tá aí, ela está a mesma coisa. Daqui a 15 anos, ela vai estar a mesma coisa. Mas se ela entrar no solo, ela vai crescendo e vai chegando naquela dimensão. Assim é o reino de Deus, assim também é a nossa fé. Essa pequena fé, quando fincada no solo da palavra de Deus, ela se desenvolve. A sua confiança aumenta, a sua certeza aumenta, a sua esperança aumenta, as suas convicções aumentam. Sabe por quê? Porque a sua fé está enraizada no solo da palavra. A palavra vai te revelando, a palavra vai te alimentando, a palavra vai te fortalecendo, a palavra vai te revelando, e você vai começar a enxergar coisas que os seus olhos naturais não conseguem enxergar. E quando Jesus falou para aqueles discípulos sobre o monte transportar, aí aqueles homens enlouqueceram. Como? Observe o que diz a palavra de Deus sobre uma fé viva. Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. O que acontece aqui? Não acontece nada. Mas se ela for colocada no solo, ela cresce, ela abriga pássaros, produz proteção, ela é produtiva e alimento. Ei, você pode ter uma fé grande, maior que o grão de mostarda, mas primeiro eu preciso chegar ao grão de mostarda. Não se contente com a sua fé. Não conte com a fé do outro irmão, do pastor, do reverendo, do missionário. Comece a cultivar a sua. Coloque a sua fé no solo da palavra de Deus. Você vai ver que coisas grandiosas vão acontecer pela fé. Mas a fé precisa ser viva. Eu falei que eu vou distribuir isso aqui, porque quando você estiver numa situação difícil, meu Deus, está muito difícil, olha para a semente. Você não vai idolatrar a semente, mas olha para ela e diz assim: meu Deus, a minha fé precisa começar por esse tamanho aqui. Eu preciso exercer minha fé. Você precisa exercer a sua fé. Deixe a sua fé crescer. Busque em Deus, busque na sua palavra, e ela vai chegar ao tamanho do grão. E a partir daí,
você tem tudo para crescer e você ser uma pessoa bem-sucedida. Quando o Senhor chegou para Josué, em outras palavras, quando ele disse ser forte e corajoso, ele estava dizendo para ele: olha, o que você precisa eu vou te dar, mas você precisa fazer algumas coisas: acreditar, solo na palavra, receber o nutriente, medita, não a parte da palavra dos teus lábios, do teu coração, medita, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque onde você for, o que você fizer será próspero. Isso é fé fundamentada no solo da palavra de Deus. Portanto, ao falar de fé, de um grão de mostarda, Jesus não está aqui fazendo um elogio à pequena fé, mas ele enfatiza sobre a necessidade de ser uma fé viva, que é crescente no dia a dia, e os discípulos não tinham essa fé viva. Eles viviam sempre se admirando sobre aquilo que Jesus estava fazendo. Quando ele acalmou o vento e as águas do mar da Galileia, ele disse: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ainda estavam conhecendo o Deus de fé, para que eu possa entender que eu posso, pela fé, ter autoridade sobre todas as coisas, porque Deus, no tempo lá de Adão, ele disse: você vai dominar sobre todas as coisas. É para Deus, a vontade de Deus, que eu e você tenha o domínio sobre todas as coisas, sobre a doença, sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre a adversidade, sobre a tentação. Deus quer que você e eu tenhamos a capacidade e a autoridade, e isso é uma fé crescente. Da verdade, Jesus indica que a fé verdadeira e viva, jamais ela ficará estagnada. E aí, o desânimo, a gente tem aquele tempo que você diz: eu estou meio desanimado, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a sua fé, a fé que ela é crescente, ela não vai permitir isso. Você vai querer fazer alguma coisa nova, você vai querer ter uma atitude constante, querer adorar, querer louvar, querer ouvir, querer meditar, querer conversar falar sobre Jesus. Não tem coisa melhor. Você quer me chamar para conversar? Fala sobre o Espírito Sagrado, vamos ficar 2 horas, 3 horas conversando. Você vai falar sobre alguém, 1 minuto. Agora não posso ouvir, estou com pressa, eu tenho alguma coisa para... Falou de Bíblia, você pode sentar 2 horas comigo, nós vamos falar de Bíblia até não ter mais assunto. Eu preciso, você precisa colocar a sua fé, que foi gerada em você pela palavra de Deus, você precisa colocá-la no solo desta mesma palavra. O problema é que a gente alimenta coisa que não interessa, coisa que não edifica. Viu fulano? Vi, daí? Tá sem máscara. É? Tá te fazendo mal? Viu fulano? Vi, o que aí? Tá de chinelo de dedo. Qual o problema? Tá te fazendo mal? Não alimenta esse assunto. Alimenta. Que vontade de adorar o nome dele, de louvar o nome dele, de abençoar você, de dizer que Deus te ama, que Deus vai mudar a sua situação. Eu preciso usar isso pela fé. É uma fé crescente.
Eu preciso crescer na fé. A estatura de um homem, de uma mulher de Deus, até chegar a ser varão perfeito, a estatura completa de Cristo, ele cresce interiormente. E nesse crescimento está a fé. A fé, ela é crescente. Ela precisa realizar obras. A fé sem obra é morta. Irmão, dá para você abençoar falando: ah, isso não é comigo não, sei não. Nunca você vai sair dessa. Se você diz: não, vamos orar, eu vou orar junto com você, Senhor. Você vai exercendo, você vai alimentando a sua fé. A fé precisa ser alimentada. Ela não pode ficar estagnada. Ela precisa manter-se viva. Assim como você é vivo. Assim como você tem as suas necessidades, a sua fé também precisa de ter as necessidades supridas pelos nutrientes da palavra de Deus, para que você acredite e confie cada vez mais. Mais um detalhe importante. O impossível se tornará possível desde que a pessoa ore a Deus de uma forma incessante e que não fuja da vontade de Deus. Não use a sua fé e diz: Senhor, se tu é comigo mesmo, mata ele. Bota ele no leito de dor para ele ver o que é bom. Essa fé, ela não é atendida. A gente fica com medo de oração contrária, irmãos. Oração contrária, ela não funciona. Oração contrária não funciona. Se alguém chegar para mim e dizer: eu vou orar para Deus colocar uma enfermidade, aí meu, qual que você quer que ele coloque? Você quer que eu te ajude em oração? Deus não atende a oração contrária. Aquele homem, aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Não é porque ele fez alguma oração contrária, é porque não tiveram fé suficiente para expulsar. Deus não vai perder tempo com oração contrária. Oração contrária é satisfação de egocêntrica do homem. E Deus não está nem aí para o ego do homem. Deus está olhando para você, olha para mim e diz: exerce a tua fé, cresça na fé, cresça na graça, cresça no conhecimento, e eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E no momento da angústia eu vou ser o teu refrigério, eu vou estar escondendo você nas asas do Onipotente. Nós andamos na contramão do sistema, mas não temos que orar contrariamente. Eu tenho que orar para salvação e nunca para condenação. Eu tenho que abençoar. Jesus falou que eu tenho que perdoar pelo menos 70 vezes 7. Perdoar quem? Aquela pessoa que insiste em te prejudicar, que insiste em falar mal de você. É esse. Você não vai perdoar 70 vezes 7 uma pessoa que falhou alguma coisa. Não, você vai perdoar uma, duas, não. É aquele persistente, é aquele insistente. Eu tenho que ter fé para perdoar, mano. 70 vezes 7 não é fácil. 490 vezes perdoar numa situação só. Você tem que ter fé. Você está entendendo, irmãos? Eu preciso. Se você está querendo ter uma fé crescente, achar que tudo aquilo que você determinar vai ser alcançado, você vai se frustrar, porque não vai acontecer, desde que o que você está pedindo não seja aquilo que Deus deseja.
parece que é João, diz assim: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, sendo da vontade de Deus, Ele realiza. Eu preciso orar. Você precisa orar. O que é orar? Aí eu vejo muita gente, mas eu não sei orar. Você sabe conversar? Você sabe conversar? Tem gente que fala assim: gente, só um pouquinho. A pessoa não para de conversar. Oração é conversar com Ele. É a conversa que você pode ter com Ele. Você não precisa estar excelentíssimo, soberano, altíssimo. Não, paizinho, eu quero um particular contigo agora. Estou angustiado, estou entristecido, estou sofrendo, meu dia da angústia chegou. Eu preciso conversar. Eu converso com Ele. É muito simples. Eu não preciso ter uma retórica, fazer algo. Não. Seja você. Jesus, quando estava no momento da angústia, um dos momentos do dia da angústia de Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, a aflição, a angústia, eu acho que ele estava até com gosto de sangue na boca, de tamanha era a angústia. Ele chegou pertinho e disse: Pai. Ele não disse soberano Deus, não, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Conversa íntima. Ei, a pessoa que você tem intimidade, você fala a qualquer hora. Você fala a qualquer momento, qualquer dia, em qualquer situação, você fala. Ei, Deus, você pode falar com Deus a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, em qualquer lugar, dirigindo, caminhando, no ônibus, no carro, na fila do banco, lá no INSS, seja lá onde for, você pode estar falando com Ele, você pode estar conversando com Ele, Ele vai estar te ouvindo, Ele está atento, escutando a sua voz, querendo ouvir a sua voz, Ele vai entender a sua voz. Mas eu não posso expressar nada nos meus lábios, mas Deus ouve a sua mente, o seu pensamento. Você fala com o seu pensamento, você fala com o seu coração, você fala com as suas lágrimas. Você e eu precisamos ter essa intimidade. Isso vai acontecer, a nossa fé vai estar no solo da palavra de Deus, e ela vai começar a crescer, 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 e daqui a pouco você diz: em nome de Jesus vai dar certo, e daqui a pouco começa a descortinar os problemas que estavam te impedindo, e você vai começar a encontrar o horizonte, o caminho diante de você. Sabe por quê? Porque você está conversando com Ele, você está pedindo a Ele, disse: agora, Senhor, me ajude, porque eu vou caminhar. Você vai ter coragem, você vai ter fé, você vai ter esperança, você vai ter autoridade, e você não vai temer as coisas que estão diante de você, porque você está em contato com Ele. Você vai dizer assim: agora eu vou, e o Senhor vai dizer: eu vou junto. Mas a fé precisa ser crescente. Não seja uma fé formal. Não, eu tenho fé. Para que você faz? O que você faz com ela? O que você faz com ela, com essa fé? Ah, não sei, não. Quem sabe eu vou precisar dela? Não. A fé, você precisa usar a sua fé em todo momento. Fé. Para levantar da cama, você precisa de fé. Principalmente no inverno, né? A gente fala assim: meu Deus. Às vezes você passa um dia tremendo, de cansado, desgastado, aborrecido, entristecido, e aí vai dormir. No outro dia tem que encarar o problema. Você tem que ter fé, senão você não encara. Você não encara.
Ei, Deus olha para você e diz assim: você precisa se parecer mais comigo. Jesus olha para você e diz assim: você precisa se parecer mais comigo. Olha o extremo da dor que Jesus passou quando ele estava sentado à mesa e ter um discípulo traindo. Está no Getsemane sendo consolado por um anjo e querendo que aquela história acabasse o mais rápido possível. Aquele momento que ele estava no outro dia da sua angústia, cravado na cruz do Calvário, e ele declarando isso: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava no ápice da dor, mas ele venceu. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para aqueles homens, para aquelas mulheres, mesmo sangrando, mesmo com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mesmo sentindo sede, agonia da morte, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso aí, irmãos? Fé. Fé. Fé até para perdoar tem que ter fé. Jesus teve fé. Mas ele disse depois: o que eu fiz? Falou para os discípulos: vocês vão fazer, e vão fazer ainda maior do que eu fiz. Vocês vão ter tempo para isso. Então, querido, você vai pegar a sua semente aqui, daqui a pouco eu vou te dar. Você vai olhar para ela e dizer assim: eu preciso chegar primeiro aqui, depois eu vou partir daqui para chegar até lá, porque eu preciso viver uma vida de fé. Fé realizante, fé que realiza, fé que executa, fé que traz resultados, fé que te dá alegria, fé que te dá gratidão. Você vai agradecer sempre: Senhor, está difícil, mas eu sei que eu vou conseguir, por isso eu te agradeço. Fé que Abacuque adquiriu quando ele foi interpelado pelo Senhor. Ele disse: Abacuque, suba já para a torre de vigia. E aí, Abacuque entendeu. Quando você cresce, irmãos, você sobe no andar da presença de Deus. Abacuque diz: agora eu estou entendendo. Deus não abandonou. Deus está fazendo a obra dele, da forma dele, não é da forma como você quer. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós, que a gente quer determinar para Deus o que a gente quer que Ele faça. Deus não vai fazer da minha maneira, nem da sua maneira. Você precisa colocar a sua fé dizendo assim: Senhor, eu acredito que vai acontecer pela tua vontade. Porque se é por a sua vontade, se for pela nossa vontade, não precisa de fé. Aí você está dando ordens. Eu preciso viver uma vida de fé. Você está entendendo isso? Meu amigo. Aquele que tem uma fé viva sabe que no momento certo a resposta virá. Eu só vou fazer uma pergunta: quantos estão esperando uma resposta de Deus por alguma coisa que você colocou para Ele? Você crê que ela vai vir? Você crê que ela vai dizer: eu creio que a minha resposta virá? Agora, você pode falar isso aí? Eu gostaria que você falasse assim: eu creio que a minha resposta ela vai chegar. Agora você tem que ter fé para esperar o tempo dele. O problema é que a gente quer que aconteça no nosso tempo, só que é no tempo dele.
É por isso que Jesus disse que para a pessoa que tem uma fé crescente, nada vai lhe ser impossível. Sabe que essa pequena fé, mas genuína fé, sempre estará operando em harmonia com a vontade de Deus revelada em sua palavra. E é por isso que também essa fé, por ser viva, estará em constante desenvolvimento, crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Você acha que Paulo, o apóstolo que foi, você acha que ele não tinha uma fé crescente? Olha quantos desafios que ele enfrentou. Fé crescente, irmãos. Situações totalmente distintas. Experiências totalmente distintas, novas, diferentes. A fé do apóstolo Paulo era uma fé crescente. Crescia. Por isso que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé crescente. Ei, você precisa ter fé, eu preciso ter fé, mas uma fé crescente, viva, para que a gente não fique desanimado por qualquer coisa. Qualquer coisa nos desanima, sabe por quê? A fé, ela está estagnada, ela precisa estar viva, ela precisa crescer, 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 crescer. A pessoa que tem essa fé viva jamais pedirá algo que não esteja em conexão com a vontade de Deus, com a revelação de Deus expressa na sua palavra. As orações dessa pessoa de fé viva sempre terá como objetivo final a glória de Deus. Se você está com um objetivo profissional, eu preciso me formar, eu preciso estudar. Ei, qual é a finalidade? Quero ganhar dinheiro, comprar meu carro, minha casa. Mas então você não vai muito longe. Se você falar assim: eu quero chegar aonde eu preciso chegar, para que tudo aquilo aonde eu chegar, o Senhor seja glorificado. Precisa ser para a glória de Deus, irmãos, não é para a glória humana. Se você fazer as coisas para a glória sua, eu posso dizer para você, você está sozinho nessa. É para a glória dele. O seu trabalho é para a glória dele. A forma como você reage dentro no setor de trabalho, na escola, seja onde for, a sua forma de ser e reagir é para a glória dele. Quando você pensa em responder e você não responde nada, sabe por que você está ficando mais silencioso ou silenciosa? Porque diz: meu Deus, a minha atitude, a minha reação, ela vai transpor o quê? Ela vai traduzir o quê? Glória para ele ou vergonha para ele? Eu preciso glorificar o nome dele, irmãos, mas eu tenho que ter fé para isso. Eu preciso ter fé para isso. Na verdade, essa pessoa poderá metaforicamente transpor árvores e mover montanhas, ou seja, situações, dificuldades intransponíveis serão mudadas pela fé. Tem coisas que a gente fala assim: não tem jeito. Mas se você exercer sua fé crescente, daqui mais um tempo você vai falar assim: vai ter jeito. Porque a fé viva, não há impossíveis para uma fé viva. E se a fé é viva, ela é crescente. Se ela é crescente, ela vai produzir. Se ela é crescente, ela vai trazer abrigo para aquele que está necessitado. Ele diz assim: eu queria ter a sua fé. E se você pode dizer para ela assim: você pode ter essa fé. É só colocar a fé que você tem no solo da palavra de Deus, para que ela receba os nutrientes, você entenda mais de Deus, compreenda mais de Deus. Ela vai crescendo, você vai aumentando a sua confiança, você vai aumentando a sua esperança, você vai aumentando a sua autoridade, você vai aumentando a sua certeza de que Deus está com você e vai te dar vitória no momento oportuno, no momento que Ele determinar, porque Ele já traçou. Tem gente, mas eu vou terminar, tem gente que tem fé, tem muita fé, e de repente ele começa a esperar muito, daqui a pouco ele não alimenta mais a fé, e aí Deus já preparou a vitória dele, preparado.
simbolizando. Eu estou aqui. Deus vai me dar. Não, eu preciso. Deus falou que vai me dar aquele novo trabalho. Vai me dar. E o tempo está passando, E quando ele está quase chegando, ele diz, quer saber? Não quero não. Desisto. Não vai receber nada. Estava diante dele. Quanta gente que tem desperdiçado o projeto pronto de Deus para a sua vida, porque você não alimentou a sua fé. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, eu não aguento mais. Olha, não aguento mais. Passa 6 meses. Pastor, eu não aguento mais. Passa mais 6 meses. Senhor, já está no limite, eu não aguento mais. Você já caminhou 1 ano. Se você continuar esperando, Deus vai te dar a vitória. Deus não te dá nada além do que você não possa suportar. Tentação, prova nem tanto. Prova, ele prova mesmo. Tentação não vai além do que você possa suportar. A prova vai um pouco além. Paulo estava com a prova além do que ele podia suportar. Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Continua na sua posição. Tentação não é além do que a gente pode suportar. Está escrito na palavra de Deus. A prova não, a prova vai além. Aquele que tem fé, como um grão de mostarda, poderá realizar tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Aquele que tem fé poderá fazer todas as coisas, cujo objetivo central será o avanço do reino de Deus. Mas primeiro, a chave, primeiro o reino de Deus. Para que você quer uma fé crescente? Eu quero atravessar esse mundo. Eu quero alcançar tudo o que eu desejei. Esse é o seu projeto primeiro? Não vai dar certo. Qual é o projeto primeiro? Primeiro, eu preciso buscar o reino de Deus, que venha predominar na minha vida. E todas estas demais coisas, Deus vai acrescentando. Deus vai acrescentando. O problema é que a gente troca. A gente faz assim, Senhor, se tu me der aquele emprego, eu vou te servir. Se der aquele emprego, eu vou dar meu primeiro salário, vai ser como diz, com oferta. É o primeiro objetivo e não é. Primeiro é o reino. O primeiro é o reino. O seu trabalho, você vai trazer o resultado do seu trabalho depois, mas o reino é primeiro. Eu preciso ter essa fé. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém.